Bom dia a todos. Obrigado por estarem participando nessa manhã na reunião pública da Eucatex S.A., onde vamos divulgar os resultados do terceiro TRI e também vamos apresentar os resultados dos 9 primeiros meses do ano. Bem, foi mais um período de bons resultados, tivemos um bom trimestre. Como acho que a gente vai mostrar ao longo da apresentação, acho que esse resultado positivo, mais uma vez, como dito, ele vem bastante mais calcado em cima da estratégia da companhia do que propriamente do mercado. A verdade é que a gente está vivendo aí um período, quer dizer, a gente continua vivendo um período aí de queda de braço, né, quer dizer, de lado, com vetores assim apontando para direções diferentes, né. De um lado a gente tem, vamos dizer assim, aspectos positivos, tipo desemprego em baixa, crescimento da massa salarial, índice de confiança do consumidor em alta, e do outro lado temos aí o governo, de certa maneira, a puxar o freio de mão, e também puxando o freio de mão a gente tem aí o endividamento das famílias. Então, a verdade é que, enfim, esse cabo de guerra tem feito com que a gente enxergue a economia e os próprios segmentos de atuação da companhia, como nós vamos mostrar, meio de lado, né? Quer dizer, a gente continua avançando, a própria economia continua avançando, o PIB deve crescer aí talvez em torno de 2%, e a gente vê alguns segmentos que a empresa participa que também estão crescendo, mas nitidamente a passos mais lentos do que no começo do ano, né? Então, por isso a gente entende que foi especialmente importante nesse trimestre a estratégia da companhia, que continua sendo, em termos de melhoria do mix, lançamento de novos produtos e uma forte gestão de custo. Acho que isso é que a gente pode reputar como os elementos principais aí, geradores dos bons resultados da companhia. Nesse trimestre também, nós vamos comentar mais adiante, mas nós tivemos aí o fim dos estudos que a seção 232 americana estava desenvolvendo, quer dizer, os produtos painéis de madeira, de uma forma geral, não receberam nenhum tipo de tarifa, na verdade eles foram excluídos do estudo, né? Então agora, nesse segundo momento, né, pós-decisão 232, o que acontece é que todos os painéis de madeira que são exportados para os Estados Unidos, eles passam a sofrer incidência das tarifas que foram definidas para cada país, quer dizer, não foi definida uma tarifa comum, foi definida a exclusão dos produtos, então agora cada país, quando exporta para os Estados Unidos, sofre a tarifa que está atribuída a esse país. Nós continuamos com 50%, temos a expectativa, enfim, a gente está acompanhando o VIBA, que é a nossa associação, nós estamos, enfim, acompanhando os desdobramentos de uma maneira, na medida do possível, bastante próxima. Tem-se a expectativa de que essas tarifas possam sofrer reversão, possam, enfim, serem até eliminadas, há julgamento aí na Corte Suprema lá dos Estados Unidos, mas a verdade é que nós estamos com 50%, mas de uma forma geral todos estão com algum tipo de tarifa. Então isso propiciou um ambiente que a questão da discussão do efeito dessas tarifas e algum tipo de negociação de preço, abriu-se essa possibilidade, tanto assim que nós já conseguimos uma aplicação de 5% de acréscimo nos nossos preços, o que vem, vamos dizer assim, aliviar a incidência das tarifas. Nós vamos comentar mais adiante sobre as exportações, sobre o momento que nós estamos vivendo. Bom, vamos dar início à nossa apresentação. Aqui um disclaimer que faz parte da apresentação, e a gente inicia, como normalmente nós fazemos, trazendo o comportamento de alguns índices que refletem aí os setores de atuação da companhia. A gente começa com o índice da Abramat, que é um índice relativo à indústria de materiais de construção. Esse índice reflete bem o que a gente, na abertura, aí começou falando. Quer dizer, a gente tem uma perspectiva de crescimento, né? A gente vê aí para o ano uma perspectiva de crescimento de 1,8, em que pese a gente está com um número relativamente negativo nesses 9 meses. Mas se a gente olhar
quem tiver esse material nosso que nós apresentamos no segundo TRI, quem olhar a previsão que a Abramat estava fornecendo para o crescimento do ano, esse número que está em 1,8 estava em 2,8. E os 9 primeiros meses do ano, se não me engano, estava com crescimento acima de 5. Então, aí está relativamente em linha com o que eu falei, quer dizer, a gente está avançando, quer dizer, a previsão é de avanço do mercado nesse ano, mas com passos mais lentos do que estava previsto, do que a gente veio experimentando no começo dele. A Abrafat, a Abrafat não faz previsão para o crescimento do ano, não faz previsões para o índice para o ano, ela simplesmente reflete o que vem acontecendo. Então, nos 9 primeiros meses do ano, a gente tem um crescimento de 0,8, mas esse crescimento já foi maior. Eu tenho aqui ele anotado, acho que talvez seja interessante da gente ver. Mas esse índice da Abrafat, está difícil achar aqui, ele já foi de 1,6 e agora está em 0,8. A mesma coisa vale para a parte de pisos, né? Nós estávamos com um crescimento nos 6 primeiros meses do ano de 6,5% e agora estamos com um crescimento de 1,6. Então tudo isso vem corroborar essa, vamos dizer assim, essa percepção de que, enfim, a taxa de juros tem enfim, cumprido a sua missão de desacelerar a economia, mas tem outros vetores que têm puxado no lado positivo e isso faz com que o avanço aconteça, mas aconteça de maneira mais lenta. Aqui nós temos o índice produzido pelo IBÁ, né, que reproduz aí o segmento de painéis de madeira. Aqui novamente a gente vê que o setor está operando bem, está operando com um nível de ociosidade baixo, né, de 16%, mas já esteve com um índice de crescimento melhor. Quer dizer, a gente está olhando ali do lado direito, na parte da tabela do lado direito superior, a gente vê que o crescimento, a variação do volume nesse trimestre foi de 0,5%. Ela, nos 6 primeiros meses do ano, ou no trimestre anterior, ela estava em 4,5%. Né? Então, enfim, é mais do mesmo, mas enfim, demonstra que o segmento está vivendo aí um momento bom, né? Nós estamos com um índice de ociosidade baixo, esse já foi de quase 30%, 36% depois, e agora está em 16%. Né? Bem, aqui agora saindo um pouco do mercado, né, de falar do comportamento do mercado e focar um pouco mais na companhia. Como nós dissemos, a gente teve um trimestre positivo, mas ele está menos calcado no que diz respeito ao resultado obtido no trimestre, está menos calcado no crescimento da receita, ele foi relativamente modesto, foi de 3,1 quando comparado igual ao período do ano passado, e muito do resultado que a gente vai ver mais adiante, ele veio novamente de uma estratégia de agregação de valor, de redução de custo. Aqui é interessante a gente ver, porque isso aqui dá um bom retrato aqui de como a companhia está organizada. Na verdade, a gente tem 3 grandes diretorias, né? Cada uma, se a gente olhar ali do lado esquerdo, nós temos uma diretoria que cuida do segmento indústria revenda. Na parte de baixo a gente tem os produtos. Basicamente o que a gente vende nesse segmento são painéis de madeira, que são destinados ou à indústria moveleira seriada ou à revenda madeireira, que no final do dia também atende, só que atende a pequena indústria. A gente foi um bom momento aí para esse segmento. Nós crescemos 9,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Esse crescimento está muito mais focado, muito mais calcado em cima de melhora de preço, melhora de mix. Né? Depois, na parte central, nós temos o segmento de construção civil. Aí vamos dizer assim, um guarda-chuva, né? Com muitos produtos, né? Uma parte dele derivado de painéis de madeira, quer dizer, essa é uma das estratégias da companhia. Em vez da gente vender o painel, em vez da gente vender a commodity, a gente tenta criar outros produtos a partir do painel de madeira. E aí esses outros produtos estão ilustrados aí, né? Nós produzimos, a partir do painel de madeira, produzimos pisos, produzimos portas, sistemas de kit, né? Que é a porta junto com o batente, produzimos sistemas de divisória e aquilo que foge aí, vamos dizer assim, a base florestal está representado aí por tintas,
que é um produto importante na composição da receita geral desse segmento. Bem, o comportamento desse segmento ele avançou, mas avançou aí lentamente no trimestre, com 1,8%, contribuindo com 1,8% na receita. E finalmente nós temos o segmento de exportação, é bastante representativo também, já foi mais, né, quando a gente olhar o trimestre passado, exportação tinha representado 28% ou 29% da receita, agora ela caiu para 24%. Já comentamos com uma queda, né, então acho que isso é também relevante falar, com uma queda de 4,7% na receita, comparado igual ao período do ano anterior. Já comentamos, quem nos acompanha sabe que um dos principais destinos das nossas exportações é o mercado americano. Nós vivemos aí, principalmente no mês de setembro, agora em outubro a gente já pode dizer que está regularizado, mas principalmente no mês de setembro sofremos aí, né, quando foi o final da seção 232, a entrada das tarifas, sofremos aí um desarranjo das nossas vendas no mercado americano. A gente teve uma queda de quase 20% pontualmente no mês de setembro. Como eu disse, isso já está normalizado agora em outubro, mas o reflexo disso veio nesse desempenho negativo no comparativo, né, das exportações nesses 3 meses comparado com o ano passado. A expectativa nossa é de normalização, essa normalização já ocorreu no mês de outubro. Tem alguns aspectos relevantes que a gente vai mostrar mais adiante, até na questão dos nossos estoques. Nós acabamos formando um estoque importante no mercado americano. Esse estoque está lá, né, e está sem tarifa, né, um estoque que tem bastante estratégico para a companhia. Se a gente fosse olhar o nível de estoque que nós finalizamos junho desse ano, e o nível de estoque que finalizamos agora em setembro, há um acréscimo de 10 milhões de dólares nos nossos estoques. E esses 10 milhões de dólares estão sem incidência de tarifa nenhuma. Né? Um ponto importante da gente destacar também é a forma como a empresa opera no mercado americano. Quer dizer, nós não vendemos os nossos produtos de uma forma direta. Nós vendemos os nossos produtos para uma empresa que se chama Eucatex North America, que é uma subsidiária integral da Eucatex S.A., é uma empresa americana, portanto, com funcionários americanos, é uma empresa que tem vários armazéns espalhados no território dos Estados Unidos, para justamente fazer um serviço de distribuição nesse mercado para a Eucatex. Né? Então, o que acontece? Ela como uma prestadora de serviços, né? Ela como uma empresa de distribuição, ela aplica um markup sobre o preço que ela compra fora. Quer dizer, o preço que a Eucatex Brasil vende para a ENA, sobre esse preço ela aplica o markup, que é pelo trabalho que ela realiza. Este markup não está sujeito à tarifa. Então, uma parte da nossa, vamos dizer assim, da nossa rentabilidade no mercado americano, ela não é afetada pela tarifa na medida em que essa incide tão somente sobre o preço FOB. Bem, aqui, ainda focando no desempenho da companhia, a gente traz alguns indicadores financeiros, alguns índices que nós pensamos lá do nosso DRE. Então, já comentamos que a receita no trimestre ela cresce 3,1%. Ela continua positiva e bastante positiva nos 9 primeiros meses, né? Nós estamos com 10,6% no acumulado do ano, mas é nítido, então se estamos agora com 10,6% e crescemos só 3%, é que ela vinha crescendo numa velocidade maior. Por outro lado, a rentabilidade foi muito boa nesse trimestre, nós crescemos aí 5 pontos percentuais no lucro bruto comparado com a receita, foi um crescimento bastante relevante. Isso, como eu disse, foi muito fruto da gestão de preços, com melhor mix, mas também com uma gestão de custo. O nosso custo, o nosso CMV vis-à-vis a receita, ele cai acho que quase 5 pontos percentuais. Então, há uma melhoria de rentabilidade bastante importante nesse trimestre. E que isso acaba se refletindo, como a gente vai ver aí 2 colunas adiante, ali na geração de caixa, né? As nossas despesas administrativas em convendas, elas experimentam um crescimento de 6% nesse trimestre. Uma boa parte disso
se deve aos investimentos que nós temos feito em cybersecurity e em treinamento do nosso pessoal. A gente está investindo bastante em treinamento, em qualificação de mão de obra, não só de chão de fábrica, como também na parte de gerência, né? Também reflete, apesar de não ter havido crescimento nas exportações, né, na venda final da ENA, nós também incorremos em diversos custos. Nós aumentamos o nosso estoque, como dito, lá nos Estados Unidos. O nosso EBITDA é um reflexo desses comentários que eu fiz, tem um crescimento bastante importante, são 4,5 pontos de ganho no trimestre, um crescimento nominal de 27%, né? A gente vai a 192 milhões de reais e estamos em 565 milhões no ano. E também o lucro líquido experimenta aí um crescimento bastante vigoroso, até maior até que o próprio EBITDA, refletindo a boa gestão de preços e custos no ano. No quesito endividamento, outro ponto importante, vamos começar ali pelas disponibilidades. Nós estamos aí com um nível de disponibilidades que dá uma cobertura até superior aos próximos 12 meses do vencimento do curto prazo. A dívida líquida da companhia cai, ela cai em torno de 45 milhões de reais, né? No ano, se a gente fosse pegar nos 9 primeiros meses, esse número está em torno de 78. Continuamos aí com o nível de alavancagem, ou retornamos para o nível de alavancagem abaixo de 1, o que é bastante importante, né? Né, uma gestão conservadora da parte de endividamento, o que é super importante nesse momento de Selic alta. Não obstante essa baixa alavancagem e essa disponibilidade de caixa, nós fizemos mais uma emissão de dívida agora, nós emitimos um CRA, que foi liquidado aí no dia de ontem, captamos 300 milhões de reais, num patamar de custo bastante competitivo. Quer dizer, essa disponibilidade de recursos ela vai ser especialmente importante para nós, porque nós temos um programa de investimento para o ano que vem. Perdemos aqui. Nós temos um programa de investimento para o ano que vem bastante robusto, né? Então essa disponibilidade vai ser muito relevante para que a gente consiga cumprir com tranquilidade o nosso programa de investimento de 2026. Bom, fizemos uma boa gestão aí da parte de capital de giro, né? Caímos um pouco no ciclo, né? Ele vem para 116 dias. O que a gente destaca aqui, e vai ser foco de trabalho nosso agora nesse quarto TRI, é o crescimento dos estoques. Nós comentamos, esse crescimento dos estoques está bastante calcado em cima do que aconteceu na ENA, né? Que nós, como comentamos, colocamos praticamente 10 milhões de dólares a mais em estoque, 10 milhões esses que não têm incidência de tarifa, então também é bastante estratégico. Esse estoque agora deve começar a se esvaziar conforme a gente for avançando e conforme for ocorrendo as vendas no mercado americano. Bem, aqui informações relativas a investimentos. Enfim, estamos aí com 120 milhões no terceiro TRI, vamos atingir e fechar o programa do ano, que é de quase 350. Como normalmente nós comentamos, são investimentos muito mais direcionados para a parte de sustentação, né? Principalmente para a sustentação florestal. Cada árvore que nós colhemos é uma árvore nova que a gente planta, ou às vezes até um pouco mais, né? Bom, também temos investido, tem uma parte importante dos investimentos em sustentação, uma parte fabril, e sempre tem aí em torno de uns 10% dos investimentos que são direcionados à parte estratégica, né? São investimentos que trazem aí algum desengargalamento da parte de produção, são investimentos que trazem aí uma melhor produtividade, enfim. E o que nós estamos dizendo é que para o ano que vem nós temos um programa bastante mais robusto em termos de investimento, a gente deve passar de 500 milhões de reais, são vários investimentos que têm como objetivo permitir que a gente continue esse programa de agregação de valor, permitir que a gente cresça em alguns segmentos. Nós estamos com um investimento novo na fábrica de portas, que vai permitir que a gente produza as portas com um maior volume de portas, que a gente permita que a gente produza com menos mão de obra, né?
Temos também um investimento na área de revestimentos, né? Esse é um dos grandes estratégias da companhia, que é não vender produto commodity. No ano que vem a gente deve instalar uma nova prensa de BP, enfim. Então vai ser um ano de investimentos muito importantes para a companhia, o ano de 2026. Parte desses investimentos já tem seus resultados no próprio ano de 26 e parte desses resultados devem começar a vir de uma maneira mais forte a partir de 27. Aqui informação da nossa parte florestal, nós temos quase 40 mil hectares de efetivo plantio, todos localizados no estado de São Paulo. Ali do lado direito, na parte superior, a gente tem os raios médios, né? São raios do trimestre para o abastecimento das nossas plantas. O nosso programa esse ano é de 7.400 hectares, é um programa superior ao que a gente vinha realizando nos últimos anos. A gente tem investido bastante em floresta, a questão de madeira, né, e buscando a manutenção da nossa autossuficiência, né. A questão de madeira no estado de São Paulo ela tem ficado cada vez mais crítica, quer dizer, não só pelas empresas que aqui estão instaladas, como também pelas empresas que estão se instalando na fronteira São Paulo-Mato Grosso do Sul, que acabam vindo buscar madeira em São Paulo. Então os preços têm subido, então essa estratégia de garantir a autossuficiência é bastante relevante para a competitividade da companhia. Bem, seguindo aí, caminhando aí para o final, a gente continua trabalhando bastante o aspecto governança, aí tem alguns exemplos que não são novos, a gente já trouxe aí em apresentações passadas, mas hoje nós contamos com 3 membros independentes no Conselho de Administração. Esse terceiro membro independente ele assumiu agora no último mês de abril. Temos diversos comitês, justamente na direção da governança, né, quer dizer, comitê de ética, auditoria, gestão de pessoas, comitê de estratégia. Um canal de ética muito sólido e independente. Nós estamos com um conselho fiscal instalado, não é? Revisamos recentemente o regimento interno do Conselho de Administração. Temos hoje uma Big Four aí na parte de auditoria, UI, e temos um grupo multidisciplinar e formal trabalhando o tema ESG. Bem, isso eu pedi para ser colocado aqui, quer dizer, está havendo um aperfeiçoamento aí da parte de crédito imobiliário. A gente sabe que um dos programas importantes, ou de uma vitrine importante para o governo do PT sempre foi o investimento no setor de imobiliário, né, de construção civil. E recentemente a gente teve aí 4 importantes eventos que devem propiciar a dinamização ainda maior do segmento de construção civil, o que deve garantir aí um final de ano positivo nesse segmento e um 2027 igualmente positivo. Quer dizer, o primeiro deles é a modernização do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Antes havia um teto de 65%, né, para recursos da poupança. Esse teto vai ser gradativamente aumentado até 100% em 2027. A gente tem aí uma nova faixa dentro do programa Minha Casa Minha Vida, quer dizer, a faixa de 8 mil a 12 mil reais, que agora tem um teto de 275 mil para financiamento. O sistema de financeiro da habitação agora ele também tem um novo teto para imóvel financiado que vai de 1,5 milhão para 2 milhões e 250. E temos um novo programa, eu acho que começou agora em novembro, que chama-se Reforma Casa Brasil, que é um programa muito focado, como o próprio nome diz, em reforma. Nós acreditamos que vai ser bastante relevante, porque os programas anteriores, ou esses que a gente viu que foram aperfeiçoados, sempre teve focado mais na aquisição do imóvel, e agora a gente tem um programa que está direcionado à parte de reforma. Então isso deve dinamizar também bem a parte de varejo, parte do segmento de materiais de construção, porque abre-se uma linha de até 30 mil reais para quem ganha até 9.600 reais por mês, né? Justamente para ser aplicado na reforma de casa. Então isso deve também ajudar bastante o segmento de varejo, o segmento de materiais de construção. Enfim, mais uma informação, mais um comentário. Para nós foi bem relevante. Nós somos líderes hoje no segmento de pisos laminados.
temos em torno de 50% do mercado brasileiro de piso laminado, mas não contávamos com um piso resistente à água. Nós lançamos agora, já fizemos as primeiras vendas no mês de outubro. É um piso que traz aí uma rentabilidade maior para a companhia e complementa de uma maneira importante o portfólio. Vamos participar, nós já reservamos espaço, né? Vamos participar ano que vem novamente da FIMA, é uma feira muito importante lá no Rio Grande do Sul, reúne, enfim, participantes relevantes do segmento da indústria moveleira, no principal polo moveleiro do Brasil, que é Bento Gonçalves, então já reservamos nosso espaço e vamos participar. Fizemos aí a nossa primeira participação no programa Great Place to Work, e logo de pronto, na nossa primeira participação, fomos certificados, o que demonstra que nós estamos aí no caminho certo, nas implementações, como eu comentei, de treinamento, da nossa mão de obra, enfim, estamos com um foco, então, visto por quem trabalha aqui, como positivo que a companhia está desenvolvendo. Bom, era isso que nós tínhamos para apresentar e nós abrimos aí a oportunidade de recepcionar aí perguntas. Obrigado. Poxa, isso agora eu vou pedir ajuda aqui. Bom, aliás, o Sérgio está aqui comigo, que é o nosso diretor de controladoria. Eu, na verdade, tenho uma miopia que, apesar do óculos aqui, não estou conseguindo ler a pergunta. Deixa eu ver se eu vim me aproximando. Ela está um pouco fora de foco. Deixa eu ver se vocês me ajudam. Não, aqui, ó, talvez aqui fique melhor. Ó. Conseguimos aqui um computador. Então, tem uma pergunta do Fernando. Um dos aspectos mais debatidos nos últimos meses foi o anúncio de novas tarifas pelos Estados Unidos. De que forma essa decisão vem impactando os negócios da companhia? Essas tarifas comprometem a rentabilidade das exportações? Bom, sim, elas tiveram algum impacto nesse resultado do terceiro TRI. Como eu disse, de alguma forma já revertido aí para já a partir do mês de outubro. Mas, como eu disse, esses impactos no que diz respeito ao Eucatex são menores do que seriam, talvez, para os nossos competidores, porque a forma como a gente opera no mercado americano, né, em que nós temos uma subsidiária integral lá na Geórgia, né, no estado da Geórgia, e diversos armazéns espalhados pelos Estados Unidos. Quer dizer, a gente presta efetivamente um serviço de distribuição. Esse serviço ele é remunerado, quer dizer, a gente aplica por esse serviço um markup sobre os preços FOB, e esse markup não está alcançado pelo tarifaço, né? Quer dizer, a tarifa incide tão somente nos preços FOB. Então, a gente, de um lado, tem primeiro, um serviço diferenciado, né, dos nossos competidores por essa prestação de serviço local, e segundo, a gente tem uma boa parte da nossa margem preservada. E, enfim, além disso, nós acreditamos que essa questão da tarifa ela seja temporária. A gente vê esforços aqui, movimentos por parte do governo, no sentido de reverter essa tarifa, e tem alguns outros aspectos legais caminhando no mercado americano, inclusive o próprio julgamento que está ocorrido lá na Suprema Corte Americana, que está questionando enfim, a autoridade do Trump para o estabelecimento desse tipo de tarifa. Bom, perdão, aqui nós temos, bom, é mais ou menos na mesma linha, né? Quer dizer, se as exportações continuarão sendo um pilar estratégico da companhia, sim, a gente tem na exportação um segmento importante, a gente viu, representa ali, agora caiu um pouco, mas representa 24% das exportações. Nós continuamos apostando no segmento externo. O que a gente tem feito, obviamente, é procurado desenvolver alguns outros tipos de produtos e alguns outros mercados, para, enfim, compensar, ainda que temporariamente, essa questão americana. Você pode descer mais um pouquinho que eu não estou enxergando. Peraí, posso movimentar aqui, peraí. Ok.
Bom, nós temos aqui uma pergunta do Lucas Greco, está nos parabenizando aí pelo resultado do quarto TRI. Não, perdão, está parabenizando pelos resultados e pergunta se no quarto TRI ano que vem se poderia passar uma visibilidade em relação ao manejo dos estoques. Haverá alguma mudança na frente comercial nas exportações? Bom, isso que nós comentamos, né? Nós tivemos um crescimento significativo aí dos estoques entre o final do segundo trimestre e o final do primeiro. Foram praticamente 40 milhões, 45 milhões de reais. Boa parte desse crescimento advém do que nós fizemos de estoque na Eucatex North America, né? De um lado, a gente veio como estratégia objetivando crescer os estoques lá, e do outro lado a gente teve um mês de setembro um pouco mais fraco. Isso fez com que a gente tivesse um acúmulo de estoque entre o final de junho e o final de setembro na Eucatex Norte América de 10 milhões de dólares. Foi um estoque bastante estratégico, que mais uma vez não sofreu, como dito, aí, a incidência de tarifa. E já no mês de outubro, com a regularização das vendas, a gente já começa a dar vazão a esses estoques, né? Bem, acredito que eram essas as perguntas. A gente pode retornar aí aos slides. É mais para a gente fazer aí o encerramento, né? Aí tem quer dizer, quem não teve oportunidade ou se perguntas vierem a ocorrer para os participantes, tem aí os nossos contatos. A gente está sempre à disposição para responder ou para atender todo tipo de solicitação. Mais uma vez, obrigado por estarem nos acompanhando nessa nossa reunião pública, que a gente dá por encerrado nesse momento. Obrigado.